Alô, minha gente, o nosso muito obrigado por você estar aí do outro lado com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Pois, através do blog do Mazute Informativo, nós vamos trazer hoje um assunto que é muito importante, principalmente para Taquara, que se trata sobre a questão da saúde. E nada melhor para falar sobre a saúde do que o secretário municipal de saúde de Taquara, o senhor Vanderlei Petri. É exatamente ele quem vem até o programa trazendo o Covid-19. Vamos falar também sobre as questões do Hospital Bom Jesus, no geral. Vamos falar também do futuro político do secretário Petri, que já foi vice-prefeito e vereador em Igrejinha. E também nós vamos falar sobre essa questão, esses questionamentos que a vereadora Carmen faz a ele nas segundas-feiras na sessão da Câmara de Vereadores. Tudo isso você vai ter a partir de agora aqui no blog do Mazute. E nós estamos em contato agora no blog do Mazute com o secretário de saúde do município de Taquara, o senhor Vanderlei Petri. Petri já está há um bom tempo frente a essa secretaria, a Secretaria de Saúde, que é uma secretaria que, na minha opinião, é muito delicada, é uma secretaria onde mexe com o sentimento individual de cada um, né? E é uma secretaria que apresenta sempre um problema aqui, um problema ali, um incêndio em cada lugar para apagar, dá para se dizer assim na gíria popular. E o secretário sempre tem que tomar decisões rápidas e muitas vezes correr atrás do prejuízo, como se diz. É uma secretaria onde o dinheiro, quanto mais tu aplica, menos se nota, né, secretário? Porque já se dizia um jargão popular no passado aí e continua atual, que é um saco sem fundo a questão da saúde. Secretário, muito bom dia, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. Bom dia, Mazute, bom dia a todos que de alguma forma nos ouvem e acessam e irão acessar pelas próximas horas, próximos dias, enfim. Certamente, Mazute, esses 20 e poucos anos que a gente atua na área da saúde pública, em Taquara agora vão se completar 6 anos à frente da secretaria. Nunca, eu particularmente, imaginei que, além de saber de todas as dificuldades do dia a dia, de promover a saúde pública, passássemos, então, com períodos que nem os de hoje, né, vivendo uma pandemia global, né, fazendo com que, mais do que nunca, além da escassez dos recursos, além de todas as demais mazelas da saúde, ou seja, a falta de acesso a muitos serviços, tem-se agora essa questão do coronavírus, que, na verdade, traz também, Mazute, muita ansiedade para quem trabalha na área da saúde e também para toda a comunidade, e muitas vezes que é uma comunidade que é bombardeada com milhares de informações, nem sempre verdadeiras. Então, se cria uma ansiedade coletiva como nunca se viu. Então, realmente é um desafio enorme estar vivendo estes dias à frente da saúde pública. Especificamente, dentro dessa questão do coronavírus, nós notamos que no estado, principalmente a região metropolitana, deu um passo atrás, teve que voltar em algumas flexibilizações que fizeram. Eu vi ontem a prefeita de Santa Rita, Nova Santa Rita, que é presidente dos municípios da Associação Metropolitana, dizendo que se nós, que estamos próximos também, estamos dentro fizemos parte da região metropolitana, né, não usar um padrão, os municípios não seguirem um padrão, não vai adiantar nada
o Taquara se esforçasse e o município do lado liberar, né? E no caso, ontem Porto Alegre, por exemplo, estava com as UTIs praticamente lotadas, coisas que não acontecia. Isso preocupa o secretário de Saúde de Taquara? Preocupa. Inicialmente, a questão do distanciamento controlado proposto pelo governo do estado, ele tem na sua essência e formatação, no nosso ponto de vista, o intuito de fazer um grande raio-x, né, do estado, o monitoramento em loco de todos os dados, sejam eles de contaminações, de resultados positivos e também das hospitalizações, das internações, no caso, em leitos de UTI. Mas, muito embora isso, de novo, é positivo, mas, por outro lado, a questão das regionalizações, ela preocupa porque, de fato, as pessoas transitam de uma região para outra. Então, nós, felizmente, a região de Taquara está em bandeira amarela, mas se taquarenses ou igrejinhenses ou parobeenses se deslocarem para uma região, seja ela Porto Alegre ou região serrana, automaticamente vai estar essa pessoa exposta e se eventualmente contaminada, volta para a bandeira amarela e traz toda a possibilidade de mudar essa cor. Então, o fato de fazer um raio-x é positivo. Agora, vejo e acho que o governador teve bom senso no momento em que ele recuou em duas das regiões, né? Ele recuou de anteontem para ontem, porque, de novo, é preocupante a questão, e tem que se tomar cuidado na questão da saúde, sim, obviamente é importantíssimo. Agora, a roda da economia, ela também não pode parar, porque se ela parar por muito tempo, não vai ter dinheiro para investir na saúde. Então, tem que se ter um meio termo, tem que se ter um denominador comum. Nós, região do Vale do Paranhana, nós estamos na condição, e isso é no meu ponto de vista, estamos na condição de bandeira amarela, porque nós fomos os municípios que lá na frente buscamos, lá na frente no sentido dos primeiros casos de coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos os primeiros municípios a capacitar os nossos profissionais da rede, de tomar medidas lá um tanto drásticas, né, mas que acabam hoje mostrando que estávamos certos. Criar barreiras físicas, né, a começar pela máscara. Acho que a máscara é uma barreira física importante e a comunidade aderiu a isso. A comunidade, eu percebo ao andar em Taquara, percebo isso ao andar em Igrejinha, porque na verdade é o trajeto que eu faço, trabalho, casa, né, todo mundo sabe que eu moro em Igrejinha, a comunidade aderiu ao uso da máscara. Os estabelecimentos comerciais também, restaurantes com todos os protocolos técnicos, sanitários adotados, supermercados medindo temperatura ao entrar, enfim, uma série de medidas, a higienização dos estabelecimentos, sejam eles públicos, o que foi feito em Taquara, com parceria, a administração com parcerias privadas, se fez isso. Então, isso demonstra que realmente funciona. A gente sabe que nossos números tendem a crescer e o receio é de que isso possa mudar a cor da bandeira nos próximos dias. Qual é o papel do cidadão comum nessa questão toda? Nós tivemos aqui no Rio da Ilha, aliás, vamos deixar bem claro o pessoal que está ouvindo a gente que o secretário sem máscara e eu também, porque eu estou em Rio da Ilha e ele está em... Eu estou na minha sala na secretaria em Taquara. Em Taquara, então não tem perigo, nós estamos numa distância meio razoável aqui, né? Mas aqui no Rio da Ilha, nós
tivemos aí 2 ou 3 jogos de futebol no Campo do Baião. Domingo passado tinha uma festa com 300, 400 pessoas, onde a brigada veio e terminou com a festa, carregou alguns carros e motos embora. Esse papel do cidadão, ele é muito importante para que a gente contenha essa pandemia, né? Sem dúvida. É muito mais do que usar a máscara, muito mais do que lavar as mãos corretamente, usar álcool em gel, muito mais do que você ficar cuidando quando você vai no comércio, na rua. Dividindo chimarrão. Dividir chimarrão não pode. A aglomeração de pessoas, né? seja no jogo de futebol, seja para quem tem o hábito de se reunir com pessoas para tomar uma cerveja, ou mesmo entrando num outro viés, que é a questão de se reunir para um culto religioso, eu acho que nós temos que esperar. A nossa fé, por exemplo, não vai mudar se eu estou na minha casa ou se eu estou na igreja. Minha fé, ela é minha fé, em qualquer lugar que eu estou. A questão do jogo de futebol, se é pelo exercício físico, eu posso fazê-lo de outra forma também. Então, é momento de tomar esses cuidados. Ficar em casa quando possível, não aglomerar. Eu sei que muitas vezes se tem programações de casamento, tem de batizado, tem de festa de 15 anos. Também, eu acho que nós temos que vencer o vírus e aí depois comemorar, seja de que forma for. Eu, pessoalmente, vou ser padrinho de casamento e o casamento já foi remarcado, né? Era para ser agora em junho, vai ser em novembro a princípio, né? Então, a questão, por exemplo, a Oktoberfest de Igrejinha. Olha o dilema que os organizadores estão encontrando. Fazer ou não fazer a festa, né? Uma festa que dá milhões de reais distribuídos entre entidades, instituições, né? Mas ainda assim tem que se pensar no que significa aglomerar. Eu tenho a convicção, eu tenho tido um trabalho extra nos últimos 2 meses e meio. Eu peguei 6 países no mundo e estou anotando dia após dia o número de infectados e o número de óbitos nesses 6 países, todo dia. E aí percebe-se claramente a curva ascendente, o platô, que é chamado, e depois a curva que cai. Então, com isso, eu posso assegurar que nós teremos aí 30 dias pela frente, talvez os mais desafiadores nesse sentido, se nós, eu estou falando de um estudo bem arcaico e nada científico, mas os modelos e os exemplos da Espanha, da Itália, da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Brasil, nos dizem isso. E a nossa taxa de letalidade, se comparada a alguns desses países que eu falei, ela é muito maior. Então, mais uma vez, o cuidado redobrado nesse sentido. Deixa eu só faturar um pouquinho aqui, lembrando que nossa transmissão tem o apoio da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, da Prefeitura Municipal de Taquara, ainda a padaria e confeitaria Tia Célia, que em sexta-feira agora tem pizza, toda sexta-feira está com um ambiente totalmente novo, e Citral sempre andando com você, e SOS Informática, do meu amigo Bruno. Você pode solicitar a qualquer momento, ele vai buscar o seu equipamento estragado em informática pelo telefone 998-989-743. Secretário, te preocupa notícias que saíram, não sei também se de fontes confiáveis, mas ontem viralizou em alguns jornais e também em algumas redes sociais, que a China voltou, e que é o berço do coronavírus, aí, a ter casos preocupantes.
Eu li também sobre isso. A China, que se comparado a muitos países, teve um número, de novo, se comparado, um número bem menor de óbitos, volta a ter uma comparação entre população e óbitos. É essa comparação que nós estamos fazendo, né? Exato. Então, eles estão muito preocupados por uma chamada segunda onda, né, de contaminação. Eu li sobre isso, mas tenho alguma esperança de que, com a experiência que se teve, isso não vai ocorrer. As próprias medidas já tomadas também a partir dessa realidade na China demonstram que eles estão contendo, né, com o isolamento de determinadas áreas geográficas, de novo. Né? Então, acredito que isso... E aí nós temos que considerar também, Mazzuti, assim, algumas situações que muitas vezes passam desapercebidas, que é a questão da densidade demográfica, né? Em alguns lugares são muito mais populosos. E aí eu sempre pego uma cidade da Itália, que é um dos epicentros, né, de mortes, que é Bérgamo, na região da Lombardia. Bérgamo, eu tive o privilégio de conhecer Bérgamo em 2017, e Bérgamo tem uma parte da cidade mais antiga que ela é composta de ruelas, são ruas muito estreitas, são casas, claro, centenárias, e moram muitas pessoas. E não estou falando de favelas, são casas históricas, mas moram muitas pessoas, e essas pessoas que moram nesses lugares, elas são, sim, pessoas todas 60, 70, 80 anos, porque é uma região onde a longevidade ela predomina. Então, sim, as pessoas acabam indo a óbito causado pelo vírus, porém, 85%, 90% dessas pessoas tinham alguma comorbidade, tinham alguma outra doença que deixou elas mais vulneráveis ao vírus. E talvez aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde nós vivemos em lugares com uma densidade demográfica diferente, né, possa ser também uma esperança, um viés de que não se acentue tanto aqui. A gente percebe que os nossos epicentros, embora tenha começado lá no Pará e também depois Pernambuco, Ceará, alguma coisa assim, mas São Paulo e Rio hoje são as duas localidades brasileiras que detêm, tristemente, o histórico da metade dos óbitos anunciados todo dia. Então, acho que são essas situações que a gente também precisa levar em consideração, falando na questão de gestão. E aí, nesse sentido, que nós também trabalhamos bastante. Nós, aqui em Taquara, nós temos uma equipe muito bem estruturada, começar por quando eu falo de veículo motorista, eu falo que a nossa equipe técnica, ela precisa, a todo caso suspeito, ter uma agilidade muito grande de fazer duas coisas. Uma é o rastreamento, né, de quem ou com quem esta pessoa suspeita, e principalmente de ser positivada, com quem ela andou, né, como ela andou, o que ela fez. Esse rastreamento é necessário, e depois o próprio monitoramento de cada caso. Eu sei que ainda é fácil de se falar desta forma, porque os números não são tão grandes, né? Que bom, né? Que a gente consegue ter recursos humanos para fazer esse rastreamento e esse monitoramento. É óbvio que se o número explodisse, eventualmente a gente não teria as condições. Mas a gente faz isso. Nós temos na nossa região os números se aproximando. Nós temos um surto em Araricá, por exemplo, onde de 5 pulou para 21 em um dia, né? Então, são surtos que surgem. Parobé também tem um número que cresceu bastante, né? Exato.
E nós também estamos cuidando, por exemplo, a gente tem lido em muitos municípios aonde o surto surge dentro das casas lares, das casas onde tem pessoas residentes. Nós, por exemplo, em Taquara, e esse é um dado bem interessante, nos chamou a atenção, epidemiologicamente falando, nós temos 305 pessoas idosas em casas lares, que significa em torno de 3% da população taquarense acima de 65 anos, né? Então, a gente, a partir do momento em que tomou conhecimento disso, nós desenvolvemos ações para não só olhar estas pessoas, mas também e principalmente aquelas pessoas, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os cuidadores que vão até e trabalham nessas casas lares. Pois veja bem, esta mesma pessoa pode estar trabalhando num hospital, no turno inverso vai para essas casas lares, se tornando então um potencial difusor ou transmissor do vírus. Então, esses cuidados a gente precisa ter sempre em mente e trabalhá-los, né? Acho que essas são ações que a gente precisa desenvolver. Secretário, saindo um pouco do coronavírus e entrando um pouco dentro da questão do hospital. Nós tivemos aí, ao longo do tempo, uma série de problemas com gestores do hospital, com a falta até mesmo de grana, de repasse do governo do estado. Como é que está o hospital hoje, que é gerenciado pelo Vila Nova, que é uma marca de respeito em Porto Alegre? Nós hoje podemos dizer que vivemos nesse aspecto da questão do hospital, vivemos dias um pouco mais tranquilos. Todos nós sabemos que a partir da saída do ISEB há 2 anos e pouco atrás, e com a vinda da Associação Silvio Scopel, que foi colocada por força e por determinação da Justiça Federal, tanto é que ela, então, passou a ser uma gestão... Foi uma indicação do Ministério Público, né? Sim, que depois foi chancelado pela Justiça Federal. Então, ela foi uma intervenção judicial, e a partir de muitos acontecimentos, o próprio não cumprimento de números, de metas, de objetivos e de gestão mesmo por parte da Silvio Scopel, o próprio Ministério Público Estadual Federal, junto com a Justiça Federal, junto com o município, junto com o Estado do Rio Grande do Sul, se achou, então, um momento propício para um grande pacto e uma contratualização do Estado com a Associação Vila Nova, que, para nossa grande alegria, é uma instituição que tem o SEBAS, que é a certificação de filantropia, e porque se nós fizermos uma análise, essa certificação ela é revalidada, ela a cada 2 anos, né? A cada período de 2 anos. Então, se uma entidade destas não fizer um trabalho de acordo com aquilo que preconiza a retidão, a honestidade, enfim, toda a gestão idônea, ela não receberia a renovação do certificado. Então, me parece que a Associação Vila Nova vem com todo esse arcabouço aí de credibilidade, e os serviços gradativamente sendo retomados. Nós, então, já estamos com as clínicas em pleno atendimento, temos a UTI funcionando com 10 leitos, e sempre dizendo que o hospital foi reaberto com as decisões do governo do estado e do município dentro da questão da pandemia, que deixa a possibilidade de ter mais 10 leitos, somando 20 leitos de UTI. A saúde mental teve a ala psiquiátrica, enfim, os leitos de saúde mental tiveram o recomeço agora recentemente, na semana passada. Agora, no dia 1º de julho, as salas do bloco cirúrgico, que estão sendo reformadas, são finalizadas agora, então as cirurgias serão retomadas na sua plenitude.
Já agora, nos próximos dias, estão sendo retomadas as colonoscopias e as endoscopias, que são exames que já estávamos há alguns meses, não só Taquara, mas a região, a descoberto. Então, com isto, queremos crer que vamos ter aí um futuro promissor com essa gestão. Sempre lembrando que ela vem com uma estabilidade aí de 5 anos, isso facilita também, porque a partir do momento em que você vai negociar com alguém, digo, a gestão do hospital, por contratar, por exemplo, uma equipe médica, certamente ela tem que ter estabilidade. Nenhuma equipe médica vem de Porto Alegre ou de qualquer outra região, centro maior, para Taquara, se não tiver uma estabilidade. E isso me parece que a Associação Vila Nova tem conseguido ofertar para Taquara e, consequentemente, para a região também. Agora sim. Tinha caído, né? Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Tinha caído a ligação aí. O senhor falava sobre as questões do hospital, que está se reestruturando e dentro do que o município espera de um hospital, né? Sem dúvida. Eu estava falando da estabilidade que a Associação Vila Nova passa a ter com essa contratualização aí de 5 anos, né? Então, facilita muito a gestão se tu tens estabilidade nas tuas negociações. Falava que nenhuma equipe médica de Porto Alegre ou de outra região, de outro centro maior, vem para Taquara se não tiver uma certa estabilidade. Então, acho que isso facilita e isso vai tranquilamente trazer dias melhores para Taquara e para a região toda, que nós somos referência em alguns serviços. 2 questões para encerrar. Primeira, questão daquele prédio da UPA. O que vai ser feito daquilo? Porque o prédio já está deteriorado, né? A gente sabe que um prédio parado acaba deteriorando e acaba de vez em quando saindo de noite com alguma coisa nas costas e levando embora, né? E uma outra questão, que o senhor responde se quiser, mas eu tenho que perguntar, o senhor está sendo espancado seguidamente, semanalmente na Câmara de Vereadores pela vereadora Carmen. Qual é o problema disso? Bom, inicialmente dizer que quanto à questão do prédio da UPA, o Ministério da Saúde já, ainda no ano passado, oportunizou aos municípios, e aqui no Rio Grande do Sul são 17 municípios, que não tinham concluído os seus prédios, né, de UPA, até porque nosso caso é uma UPA nível 2, que atenderia a região toda, economicamente inviável nos dias atuais. Então, o Ministério da Saúde oportunizou que os municípios que quisessem redefinir a finalidade daquela edificação poderia concluir e fazer, claro, a finalidade dentro da área da saúde. Então, o Taquara fez um planejamento, um projeto de uso como um centro de especialidades médicas, e o próprio 24 iria para lá, farmácia, para utilizar aquele espaço. Passamos pelo Conselho Municipal de Saúde, passamos pela CIR, que é o Comitê Intergestor Regional, e depois a última instância, que é a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que é uma esfera de governo do Estado com os municípios, e aí depois foi para o Ministério. Já está aprovado esse projeto, e agora é uma questão de licitação para o término, felizmente, dessa obra. Faz 3 semanas que alguns documentos já foram para assinatura, para a abertura do processo licitatório a partir dessa concordância do Ministério da Saúde. Então, quero crer que ainda no decorrer deste ano teremos, se não concluída a obra, mas bem avançado. Quanto à segunda colocação, eu sempre digo que a seara política partidária, ela é uma seara, por vezes, difícil de se entender e outras vezes bastante ingrata, né? Eu tenho no meu histórico
em cargos eletivos, a passagem como vice-prefeito do município de Igrejinha, também me elegi vereador naquela cidade, embora tenha saído no meio do meu mandato para assumir a Secretaria de Saúde de Taquara, com muito orgulho. Tá, mas o senhor foi eleito vereador, mas quando vice-prefeito, quem assumiu a bronca no final das contas lá, que voltou e que tinha se desligado sem receber salário, está na minha frente aqui agora conversando comigo, né? Nós, no final de 2012, por um período de 3 meses, eu tive que assumir como prefeito interino, né? Tinha, na ocasião lá, aberto mão do meu salário como vice-prefeito, de 2011 e 2012. Mas, enfim, eu quero dizer com isso que, dentro desse histórico, algumas situações elas são ingratas, nesse sentido, de que precisa-se ter, além da ética, óbvio, né? Todo político tem que ter coerência nas suas ações. E aí eu vejo que alguns posicionamentos da nobre vereadora Carmen, eles têm um cunho puramente político-partidário, e eu não concordo em absoluto nas falas, muitas vezes, dela demagógicas, no meu ponto de vista, e com intuito. E aí eu abro parênteses e digo, estas são as situações ingratas da política, porque ela, em seus pronunciamentos, ela busca angariar algum capital político para uma futura candidatura a não sei o quê. Então, acho que eu continuo tendo muita certeza do trabalho que a equipe da Secretaria de Saúde está fazendo e no projeto de gestão pública que hoje o prefeito Titinho, o vice-prefeito Dr. Hélio, tem na condução das suas políticas públicas, seja ela de saúde, educação, entre outras. Então, esse é o meu ponto de vista em relação aos pronunciamentos da vereadora Carmen. Um minuto. Nós nos conhecemos já há mais de 2 anos, mais ou menos, né? Eu e o Petri. E Deus me usava gravata, né? Sim, sim. Mas, Petri, me diz uma coisa. Algum tempo atrás a gente conversava, eu e tu dizia que tinha a vontade, né, a pretensão de concorrer a prefeito de Igrejinha. Continua isso ou não? Eu, dentro da minha coerência, que eu falava bem recentemente, acho que eu consigo, tenho condições, e dentro dessa toda a minha vida política, seja ela das políticas públicas como da política partidária, eu não tenho e não tive nenhum apontamento de nenhum órgão, seja ele auditor, nenhum apontamento, nunca tive, né? E acredito que a minha vontade é bastante grande de consigo fazer mais pela comunidade de Igrejinha, e esse sonho permanece. Eu daqui um pouco estou me aposentando, mas hoje também, e aí eu acredito que eu consigo mais tempo ainda para poder realizar esse meu sonho. Querido, te agradeço a disposição de ter nos atendido. Sabe que a nossa amizade, independente de cargo e o que tu ocupa aí, continua sempre a mesma, né? E que tenha um bom trabalho frente à secretaria aí, que eu sei que é uma secretaria que desgasta muito, que não tem hora, que não tem horário, que não tem dia, que está o tempo inteiro a tua vida envolvida. Tua vida hoje é a Secretaria de Saúde. Eu quero... Sim, nós temos realmente alguns anos aí de amizade, né? E eu agradeço imensamente toda vez e sempre que tu dedicas um espaço da tua área profissional, dos teus veículos de comunicação aí, para nós, para podermos falar e debatermos um pouco sobre a questão da saúde pública, que de fato é realmente uma missão. A gente tem certeza de que não há realmente dia, hora. Muitas vezes, sábado e domingo é como se fosse um outro dia de trabalho, porque o telefone não para. As pessoas, com toda razão, acionam a gente, porque nós temos a certeza de ter que se colocar no lugar de quem nos aciona, porque saúde não é turismo, saúde não é outra área de política pública, a não ser a necessidade
do cidadão que precisa do nosso serviço. Então, te agradeço imensamente, Mazzucchi, pela oportunidade e fico à disposição sempre. Grande abraço, meu irmão. Tudo de bom, bom trabalho. Tá aí, Vanderlei Petri, secretário de Saúde do município de Taquara, aqui no blog informativo do Mazzucchi. É isso aí, gente. Então, muito obrigado mais uma vez, secretário Petri. Obrigado a você que esteve aí do outro lado. Estamos matando as saudades, né? Obrigado aos nossos patrocinadores, Agropecuário do Sindicato, Astral, a Casa do Som, lá no centro de Nova Prata. Também nós temos com a gente nessa transmissão Entulhos Paranhana, junto pelo Vale do Paranhana. Temos ainda com a nossa transmissão aqui pelo blog do Mazzucchi, a Facate, sempre junto de você. Padaria e Confeitaria Tia Célia também com a gente. Na sexta-feira tem para você. Jorge Machado Valdez Advogados de volta com a gente. Nosso abraço, doutor Jorge. Tia Célia falava antes, em sexta-feira à noite agora tem pizza à la carte. Você pode chegar lá num ambiente todo novo lá na Tia Célia. Ainda apoio da Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, Prefeitura Municipal de Igrejinha, Prefeitura Municipal de Taquara e também de Três Coroas. Presente junto com a gente dentro desta nossa programação semanal, essa programação diária, essa programação que fazemos aqui, Funerária São José, em Parobé e Taquara. Respeito, carinho e credibilidade Funerária São José. E SOS Informática, pode chamar o Bruno a qualquer hora, 989-987, e agora perdi o resto do telefone, mas é bem fácil, chamar o Bruno aí, né? E também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara presente com a gente. Aquele abraço, aquele carinho e juízo!